Pois é, a gente segue tratando das questões que envolvem o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele avisou ao deputado Paulinho da Força que o projeto de redução das penas deve ser engavetado definitivamente após ouvir do líder do Congresso, Davi Alcolumbre, que o texto não passaria no Senado. Paulinho recebeu o aviso durante mais uma reunião com o líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante, recebendo mais uma negativa de apoio à proposta, que enfrenta muita resistência, tanto da base governista quanto da oposição. Nesta sexta, faz um mês que a urgência para a votação da anistia foi aprovada na Câmara, mas após manobra do Centrão para impedir o perdão amplo, geral e restrito, esse projeto perdeu completamente a força. Começar essa com o Beraldo, porque em algum momento houve pelo menos a desconfiança de que esse projeto poderia avançar, prosperar, que talvez a oposição entendesse, bom, se a anistia não vai avançar, vamos jogar as nossas fichas no PL da dosimetria. Mas não compraram a ideia, o da dosimetria não foi aceito nem pela base governista, nem pela oposição. Esse sim vai ser enterrado. Mais um, Cristiano Beraldo. E aí, como é que ficam as discussões em torno daqueles que estão presos? Pois é, a estratégia, como diria Didi Mocó, falhou. Mais uma estratégia que falha, que transforma essa discussão da anistia, da dosimetria e por aí vai, numa grande pataquada. E o problema dessa discussão é que, obviamente, logo na sequência da eleição do presidente da Câmara e do Senado, que, destaco aqui novamente, só foram eleitos graças ao apoio dos deputados do entorno da base de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro orientou a sua base a não lançar candidato e orientou a sua base a votar na Câmara em Hugo Motta e no Senado em Davi Alcolumbre, mesmo depois de Davi Alcolumbre ter submetido Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, a uma humilhação imensa. Enquanto Alcolumbre era presidente da CCJ e ficou sentado em cima da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal por 9 meses. E do Davi Alcolumbre, que tem um corpo avantajado, digamos assim, quando ele senta em cima, ninguém levanta, ninguém tira. E assim foi. Mas ele recebeu apoio de Jair Bolsonaro, que entubou a humilhação. E aí fica nessa esperança de que, uma vez eles eleitos, que a base teria força para aprovar a anistia. O tempo foi passando, eles foram enrolando, o governo fazendo o que sempre faz e o que sempre fez, que não deveria ser novidade para ninguém. E aí foram empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Agora está aí. Tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta, vendo as suas demandas atendidas do ponto de vista pessoal, e aquele trato feito na época da eleição já está esquecido. Assim como estão esquecidas aquelas pessoas que estão morrendo na cadeia, lá na Papuda, em razão das manifestações do 8 de janeiro. Os índios que esse ano foram lá protestar e fazer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, assim como eles fizeram, que só não invadiram os prédios públicos, porque aí naquele dia dos índios tinha a polícia lá para impedir. Tinha uma força de segurança para impedir a invasão dos prédios públicos. Mas no 8 de janeiro não teve. As imagens do Ministério da Justiça, como diria de novo Didi Mocó, escafederam-se. E a gente vê essas pessoas apodrecendo na cadeia por causa de quebra-quebra, sabendo-se que há tantos criminosos de verdade no Brasil que pegam em armas, que traficam, que roubam, que assassinam, que estupram, mas estão aí circulando pelas ruas, né? Lembrando daquele caso do sujeito 80 vezes liberado, com uma decisão do juiz dizendo que nada indicava que ele cometeria de novo um delito caso fosse liberado pela 81ª vez. Esse é o Brasil que a gente vive. E esse é o Brasil em que um crime político, uma ameaça política, uma divergência política é tratado com mais rigidez, com mais firmeza, sujeito a penas maiores do que aquele que mata, trafica,
estupra e sequestra. Então, me desculpa, Caniato, esse, de novo, é um Brasil inviável que a gente está vendo. Hugo Mota e o comunicado feito a Paulinho da Força, dizendo que o projeto da dosimetria será enterrado, não será colocado em votação, porque já teve um posicionamento do Senado, ou seja, Davi Alcolumbre antecipadamente já disse que o projeto não passaria no Senado e por essa razão nem seria colocado em votação na Câmara. Essa história termina aqui, Mota? Difícil dizer, Caniato. É difícil até interpretar, porque cada dia é uma declaração nova, às vezes muito parecidas essas declarações. Isso quer dizer que esqueçam-se os réus do 8 de janeiro ou quer dizer que agora vai ser considerado um projeto realmente adequado para a situação? Como eu disse, há duas questões aqui, né? A questão de quem eventualmente foi condenado sem ter cometido crime nenhum, e para essas pessoas o que é certo é a anulação do processo e uma indenização pelo que elas sofreram. E o outro caso são aquelas pessoas que cometeram algum crime classificado como político, para elas cabe a anistia. Desde o primeiro momento, eu sempre disse aqui, não faz sentido nenhum essa história de dosimetria, que inclusive é uma expressão, repito aqui mais uma vez, completamente inadequada. Dosimetria é a técnica usada por um magistrado para decidir qual é a pena para um réu que acaba de ser condenado. Não cabe a legislativo fazer dosimetria nenhuma. Então vamos torcer para que o Congresso Nacional não escolha lavar as mãos diante do que está acontecendo no Brasil. Você, Dávila, diante desse cenário que é preciso considerar, é sempre importante lembrar que pessoas estão presas, né? Tudo começou com o debate em torno das pessoas presas e o entendimento de muitos parlamentares, de muitos setores da sociedade, de que essas pessoas deveriam sair o quanto antes, né? Idosos, pais, mães de família. Mas quando o projeto da dosimetria é enterrado e o da anistia também, resta o quê, Dávila? Resta a injustiça, Caniato. Veja só, hoje mesmo a justiça acabou revendo um sujeito que foi preso há 15 anos por ter dito suposto crime cometido em Brasília, aí descobriram que ele não cometeu o crime. Como é que você faz para reparar a vida de alguém que ficou 15 anos preso e que não cometeu o crime? É o que vai acontecer. Aliás, Mota, o Congresso já lavou as mãos, não vai sair mais nada. E essas pessoas vão mofar na cadeia. É um absurdo o que vai acontecer. Isto é um episódio que vai envergonhar todo mundo na história do Brasil, porque deram as costas, tanto a Justiça quanto o Congresso, para pessoas que foram condenadas injustamente, sem o respeito ao devido processo legal, direito à ampla defesa. Mancha a imagem de um país que se diz uma democracia onde reina o Estado Democrático de Direito. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta, hein? Tem manifestação do senador Flávio Bolsonaro, também informações que chegam dos Estados Unidos, posicionamento de Donald Trump. Daqui a pouco mais informações a gente conta com você. Até já!